Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo habite em nossos corações. Quero saudar os irmãos na gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos os irmãos que vão ouvir esse vídeo, ver esta conversa que eu vou ter com vocês, a respeito da glória e do poder de Jesus Cristo, o eterno Senhor. Amém? Quero deixar aqui nessa conversa conosco três mensagens de Cristo aqui neste livro sagrado. O livro sagrado está aqui na minha mão, tá? E quero começar pelo livro de Mateus, Então, bora ouvir as mensagens. Eu quero fazer um comentário a respeito disso no final, tá? Muito obrigado. Vou começar aqui pelo livro de Mateus, de São Mateus, no capítulo 6 e versículo 5, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a vitória. Amém? Esta é a primeira, fala sobre oração. A maneira certa, correta, honesta de orar a Deus, Quem falou isso foi o maior de todos os homens, o próprio Deus. Eu e o Pai somos apenas um, Quando levantar o Filho do Homem, sabereis que eu sou quem sou. Amém? Então, vamos partir para a próxima mensagem, que está aqui no livro de João, que fala sobre casa de oração. Vamos ver o que Jesus disse. É o capítulo 2, o versículo 15 em diante. Diz assim: então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas, os bois, e virou as mesas dos que estavam trocando dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Aleluia. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Amém? Você vê bem, Jesus chegou naquele lugar, chegou no templo, que é um lugar de oração, se reunir não para casa de show, holofote, destaque de um, destaque de outro, mas para orar, nada mais disso. O que passa disso já é uma procedência de vassalos, vamos dizer assim. Casa de comércio, você vê hoje na igreja, vende camisa, vende livro, vende isso, vende aquilo, alega que você não deve ser ladrão de Deus, você rouba de Deus. Veja bem, as casas de oração hoje, se diz que são comércios embutidos, comércios maquiados dentro da casa de oração. E não só isso, eles fazem o quê? Casa de show, é luzes brilhando, é fumacê, Por quê? Porque quer se adequar ao mundo, se adequar à vontade dos homens dessa terra. Amém? Vamos partir para outra mensagem, também em João. E você vai ver que está tudo interligado, que está tudo certo que eu estou falando. Vamos partir aqui para João, capítulo
15, e o versículo é o versículo 5 diante, né? E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta aonde é que o Senhor vai. Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Porém, se eu não for, o auxiliador não virá. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Amado irmão e irmã, aquela palavra de Deus é bem clara. Nós falamos aqui sobre oração. Você não tem que impor às pessoas fazer oração coletiva com você, para você ter ideia, ter noção que realmente estão orando e que sabe orar, para você avaliar alguma coisa. Você tem que ter a ideia, você tem que obedecer a Jesus Cristo, o teu Senhor. Você tem que somente isso, é simples, é fácil. O fardo que eu dou a vocês é leve, fácil de carregar. Jesus disse isso: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas vocês não aceitam ainda esta palavra. Você não quer obedecer a Jesus Cristo. Você quer orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Jesus Cristo, ora a Deus, o qual não pode ser visto. E Ele, que vê o que você faz, e dá recompensa publicamente. Atenda a isso. Veja bem, leia a palavra de Deus e obedeça a Jesus Cristo. É fácil, é difícil fazer isso, né? Por que as pessoas daquele dia foram expulsas do templo? Porque elas não queriam fazer isso. Elas estavam achando que a casa de Deus era lá de comércio. Era uma conturbação. Lá elas oravam, lá elas vendiam, lá elas faziam comércio, lá elas dançavam, lá elas faziam show, lá elas faziam as danças, lá elas faziam as coreografias, lá elas faziam as peças dela, porque não achavam mais aquilo ali a casa de oração. A noção de casa de oração foi embora. O meu zelo pela tua carne arde de mim como fogo. Mas hoje em dia as pessoas, cadê esse zelo? Cadê esse fogo? As pessoas não querem obedecer. Elas não querem ter a visão de Cristo. Apenas fazer isso. Tratar o lugar como um lugar santo. E você vai lá para orar, então apenas ore. Mulher, fica calada. Porque muitos dos pecados da face dessa terra, quase todos eles, 90% é feito pela mulher. Então, mulher na casa de oração, ela faz um horror, ela cria um ciclo vicioso, um conjunto vazio. Por quê? Porque quem tem que fazer a obra é homem. As mulheres hoje estão influenciando os homens a fazer aquilo tudo errado. Porque quer agradar o mundo, pensamento de Jezabel. Pensamento de Jezabel nas igrejas, porque quer agradar o mundo, quer fazer a vontade do mundo. E qual é a ideia? A ideia é fazer o quê? Vamos agradar o mundo para trazer pessoas para cá, para nós, para dentro da igreja. Mas isso não vai funcionar assim. O que vai funcionar é você obedecer e fazer o certo. Se você ficar de acordo com o mundo, como é que você vai ser expulso da sinagoga? Como é que você vai ser perseguido? Se você faz a vontade do mundo, você faz aquilo que agrada ao mundo. Como é que o mundo vai te perseguir? Se você faz aquilo que agrada ao mundo. Me diz. Se você fazer a vontade de Jesus, se você fazer a vontade de Deus, você vai cumprir a palavra e você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser escorraçado e levado diante dos governadores, porque você fala o que é certo. E você faz a vontade de Deus, o qual não pode ser visto.
E Jesus diz aqui na última parte, Jesus fala o quê? Sobre a ida dele para o céu. Se eu não for, o auxiliador não virá. Né? O auxiliador não virá. Mas eu for e eu enviarei o auxiliador da parte do Pai. E ele vai convencer o mundo no que é já tem uma ideia errada a respeito do que é o pecado, do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. 3 coisas. O Espírito Santo vai fazer. Convencer as pessoas do mundo que tem uma ideia errada do que é pecado, né? Do que é direito e justo e do julgamento de Deus, né? Por quê? As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Quando você crê em Jesus, os pecados são perdoados. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não peque mais. Você está com Jesus. Você tem a vida transformada. Tem que você deixar para trás as coisas erradas. E obedecer a Jesus Cristo. Isso é fundamental. Você tem que obedecer a Jesus. Não tem que obedecer a outra pessoa. Porque quem te salvou foi Jesus Cristo. Nenhum outro personagem aqui da palavra de Deus te salvou. O único que salvou, ele tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. É o nome que está sobre todo nome. É o pelo qual Deus te aceitará a entrar no céu. Através de Jesus. Tá? Então, por que a ideia errada do pecado? Você não tem conhecimento, você começa a pecar, acha que tudo está certo, acha que nada mais é pecado. Tudo está certo, tudo já foi abolido. Você, posso pecar à vontade, posso fazer isso e fazer aquilo, posso ficar na fornicação, no adultério, fazer isso, roubar, cobiçar coisas da lei, fazer todo tipo de cobiça, todo tipo de zelo, todo tipo de coisa você pode fazer, porque nada mais é pecado. Jesus disse, você tem uma ideia errada. Você tem uma ideia errada do que é pecado, porque eu vou para o Pai, né? Uma ideia errada do que é direito e justo, né? E também do julgamento de Deus, tá? Porque o que manda esse mundo já foi julgado. E você continua, né, a querer tomar a posição dele, do inimigo. Você vê uma pessoa morta lá, você vai tirar foto. Você vê a pessoa agonizando, você está filmando ela agonizando. E passa logo para a rede social e você divulga logo aquilo porque você tem prazer em fazer aquilo, né? O inimigo não te pede para fazer mais nada. Então, ele faz, a pessoa quer fazer voluntariamente aquela coisa, né? O mal, falar mal, criticar, julgar, isso e aquilo, está fazendo o quê? Está fazendo tudo errado. Porque acha que está fazendo tudo certo. Mas aquilo que você está fazendo é um pecado. Porque a lei continua a valer. Nenhuma vírgula vai se omitir do que é da lei, até que tudo se cumpra. Então você tem que obedecer a Jesus Cristo, né? Tem que fazer vontade. Aquele que me ama obedece a minha palavra, né? Aí você faz a vontade do inimigo, fica com medo de quem não deve ter medo, né? Faz simpatia, faz orações vãs, faz rezas vãs, por não conhecer Jesus Cristo, porque não se dedica à mensagem. E você não conhece Jesus. Jesus já te salvou. Jesus já pagou por você tudo. Então tem que pecar mais. Você tem que viver a vida correta, justa, praticar a vontade de Deus. Ama o teu próximo como você ama você mesmo. Se você não ama o teu próximo, você não te ama. Se você não te ama, você não ama o teu próximo. Não é porque não te ama, porque não quer observar. Não quer reconhecer Jesus como teu Salvador. Não quer reconhecer ele na cruz. O Espírito Santo vai testificar e vai falar de Jesus. Ele não vai falar mais das coisas que já passou, porque o importante agora é Jesus. Jesus que é importante agora, é Jesus Cristo. É importante, Paulo diz, nós vamos falar da cruz. Jesus na cruz, pois Jesus morreu por você. Você tem que pregar Jesus Cristo. E por que as pessoas... Mas a questão é, por que não falar mais de Jesus? Porque você está achando aquilo já monótono. Que você acha que você não precisa mais falar mais nada, porque conhece profundamente Jesus. Você precisa falar de Noé, você precisa falar de Jó, de Cantares, você precisa falar das feitos de Davi, você precisa falar do oleiro lá
do oleiro fazendo barro, você precisa falar das coisas. Não, Jesus disse: o homem tira do seu baú coisas velhas e coisas novas. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos, nem remendando roupa nova em roupa velha, porque vai se romper, vai dar errado. Roupa nova é tecido novo. Vinho novo é em vasos novos. Aí você quer colocar coisas antigas agora. Você quer trazer coisas já passadas, já vencidas agora. Sacrifícios, mas coisas e mais coisas para agora, não é mais agora. Esse tempo já passou. Você tem que falar de Jesus Cristo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho. E não fala Gênesis, nem Gênesis, nem livros passados, diz evangelho. Pega o meu evangelho. Onde Jesus fez pregar o evangelho? Jesus pregou o evangelho lá em Gênesis. Jesus pregou o evangelho lá, em Deuteronômio? Não. Ele fez um resumo de tudo isso e pregou o evangelho. Fez a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu não faço nada por minha própria conta, mas só faço aquilo que o meu Pai mandou fazer. Quem crê e for batizado será salvo. Se você crê e for batizado, será salvo, né? Ele não fala em coisas, em fetiches, em mais arranjos, isso e aquilo, em maquiagem e tal, uma coisa assim mitológica para ser batizado. Você já foi aceito por Jesus Cristo. Essa palavra de ser, você aceita Jesus, ela já está errada, completamente errada. Você não é Jesus, você que aceitar Jesus. Ele disse: eu te escolhi, eu escolhi a vós, não foi vós que me escolheu. Mas você não compreende isso, você não entende isso. Aí você vai pelo que os homens falam para você, você acredita mais nos homens do que em Jesus Cristo. Isso porque você não quer se deitar e ler a palavra com detalhe, orar. Aí você vai, o Espírito Santo vai te abrir a memória, vai abrir a mente, a tua consciência, o teu ser, e você vai começar a entender as coisas. Não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que me chamaram, eu chamei a vós, eu escolhi a vós, né? Então, essa palavra, você aceita Jesus como teu único salvador, já está errado, porque você está impondo. Aí você tem que aceitar, agora você passou a ser um evangélico, você passa a ser um evangélico. Aí que você se engana. Porque naquele dia você vai ter muita surpresa. Você vai dizer: poxa, esse povo todo se salvou e não aceitaram Jesus. Aí você vai ver que você vai cair, você vai cair em si. Poxa, eu estava errado nessa frase. A minha igreja estava errada nessa frase. Dizer isso. Nós fomos chamados, fomos escolhidos por Deus. Eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Tá? Jesus, ele... Olha, você... Então, quando você passa a aceitar Jesus morre daqui, você... não. Jesus já te chamou, já te escolheu, você tem que entender isso. A palavra certa não é aceite a Jesus. A palavra certa é: ame a Jesus Cristo e fique com Ele. Ame Jesus e faça a vontade de Jesus. Eu sou o caminho, a vontade, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Então Jesus te chama, ele te chama a fazer o quê? A ser um seguidor dele. Venha seguir a Jesus, porque ele já te chamou, ele já te escolheu, você já é escolhido. Apenas siga Jesus. Né? Então, amados irmãos e irmãs, essa é a palavra de Deus. As coisas estão erradas, as pessoas estão fazendo da casa de oração casa de show, casa de... porque quer está se adequando, está se acostumando com o mundo, com a vontade do mundo, quer fazer a vontade de Deus, porque ela quer ficar ali, para que o mundo não venha persegui-la. Nós estão ali, estão levando de brincadeira isso. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que tratar a casa de oração com casa de oração. Chegue e ore. Acabou, perder sua oração, vai para sua casa. Mulher, fique calada.
Essa é a doutrina verdadeira. Qualquer dúvida, mulher, fale com seu esposo na sua casa lá e pergunte para ele. É isso que a palavra de Deus fala em todas as línguas. Mulher na igreja, mulher na casa de oração, fique calada, só escutando. A dúvida, tira com seu esposo, porque ele é a cabeça da mulher. Ele é a cabeça da mulher, a mulher não é a cabeça do homem. Jesus escolheu 12 discípulos escolheu. Todos homens, não escolheu um discípulo mulher, uma apóstola mulher. Quem me veio provar que tem uma apóstola mulher, eu vou acreditar nessa pessoa. E provar, está provando. Mas são 12 apóstolos, não tem 12 apóstolas, são 12 apóstolos, nenhuma mulher. Discípulo, qualquer pessoa pode ser, mas apóstolo tem 12, eu escolhi 12 apóstolos. Então a mulher tem que se cuidar.